Existem algumas habilidades que podem mudar completamente o resultado da sua empresa, pro bem e pro mal. Uma delas é o foco desse vídeo, que é como contratar as pessoas certas para o seu negócio. Jack Welch, CEO da GE, dizia que a coisa mais importante que você faz como líder é contratar as pessoas certas. O melhor desempenho da sua equipe está diretamente relacionado a quem você contrata. Neste vídeo eu vou dividir o processo que eu uso e fui refinando nos últimos 8 anos para contratar as pessoas certas. Meu nome é Lucas Puerto e eu criei esse canal para dividir meus aprendizados de gestão e liderança dos últimos 8 anos liderando uma das principais empresas do mercado digital. Hoje eu sou CEO da Palur, uma aceleradora que contém 14 empresas no seu portfólio. Uma vez eu estava contratando para uma vaga e eu contratei uma pessoa de uma empresa gigantesca. Ela tinha participado de projetos incríveis, mas no dia a dia essa pessoa ela cometia vários erros bobos e mesmo eu dando feedback, dava feedback, voltava com a pessoa, voltava a conversar, ela continuava a cometer erros bobos. Isso já aconteceu com você? Você acha que a pessoa é incrível, que ela vai resolver o seu problema e na verdade ela não consegue resolver. Então, ao invés de você precisar ficar batendo a cabeça como eu fiz lá atrás, eu vou dividir com você as 5 principais lições para você conseguir trazer as pessoas certas para o seu time. E o primeiro ponto que eu vejo que as pessoas erram bastante é que elas contratam uma pessoa não por causa do resultado que ela vai trazer para a empresa, mas por causa da experiência anterior. Isso são coisas diferentes. Você deve contratar pensando no resultado que você quer trazer com aquela pessoa. Então, por exemplo, vou trazer um caso de um gerente de vendas. Então eu preciso de um gerente de vendas na minha empresa. Você não deveria buscar alguém que tem MBA ou que tem experiência na área. Você quer alguém que consiga efetivamente aumentar a sua receita. Essa é a diferença entre experiência e resultados. Experiência é o que foi feito no passado. Resultado é o que a pessoa vai fazer para a empresa quando ela for contratada. E aqui eu vou trazer os 6 passos para você entender se a pessoa é a pessoa correta efetivamente. O primeiro passo é um alinhamento cultural. Então a pessoa precisa estar alinhada com a cultura da sua empresa. Então não necessariamente uma pessoa ela ser boa quer dizer que ela vai encaixar bem na sua empresa. Às vezes vocês vão ter culturas diferentes. Isso vai dar problema lá na frente. Alinhamento cultural, então, é um ponto imprescindível para que você não tenha problema com a pessoa no futuro. E se você quiser que eu faça um vídeo especificamente sobre cultura organizacional, já comenta aqui embaixo #cultura que eu gravo um vídeo sobre esse assunto. O segundo passo para você conseguir trazer uma pessoa boa é entender o perfil comportamental para aquela vaga. Então, por exemplo, vamos dizer que você queira contratar um gestor de tráfego. O gestor de tráfego é uma pessoa que tem que cuidar muito de números e planilhas. Precisa ser uma pessoa que tem um analítico muito alto. Então aqui eu não contrato o gestor de tráfego que não tem um perfil analítico. A pessoa, inclusive, que eu comentei lá em cima, deveria ter um C alto e ela não tinha. Justamente por isso ela cometia vários e vários erros. Então, para mim, esse é um ponto que também precisa ser analisado antes da contratação. O terceiro passo é você definir quais são os resultados esperados daquele cargo. Então, vamos voltar ao exemplo do gerente comercial. O primeiro objetivo desse gerente é aumentar a receita de 5 milhões por ano para 10 milhões em 2 anos. O segundo objetivo desse gerente comercial é você aumentar o time de vendas de 2 para 10 pessoas. O terceiro objetivo é garantir que o número de clientes passe de 30 pessoas para 100 pessoas. Então, se você tiver clareza dos objetivos que você está buscando, é muito mais fácil você analisar se você está trazendo a pessoa certa ou não. Depois de definir os objetivos, o quarto passo é você montar um plano de ação para você tentar entender durante o processo seletivo como que essa pessoa vai estar adequada a esses objetivos. Então, por exemplo, quando a gente fala do primeiro objetivo, que é aumentar a receita de 5 para 10 milhões, qual que é o histórico desse gerente comercial batendo nessas metas? Se essa pessoa tem como objetivo aumentar o time de 2 para 10 pessoas, qual que é a experiência que essa pessoa tem contratando e treinando novas pessoas? Se um dos objetivos é aumentar o número de clientes, quantas vezes ela já conseguiu realmente aumentar o número de clientes em empregos anteriores? O quinto passo é você definir os atributos desejados. Então, no caso do gerente comercial, eu acredito que seja importante você ter uma pessoa que tem inteligência emocional, que vai conseguir lidar com os nãos que ele vai tomar. Porque um vendedor, ele vai acabar ouvindo muito mais não do que sim. O segundo atributo desejado em um gerente comercial é que ele consiga liderar a equipe. E o terceiro atributo é ter uma vontade de aprender. É uma pessoa que está disposta a ouvir feedback, que está o tempo todo participando de eventos, que está comprando curso, que está realmente querendo se desenvolver. O sexto passo é você conseguir montar um plano de ação para entender durante o processo seletivo se essa pessoa tem os atributos que você está buscando. Quando a gente fala de inteligência emocional, é importante entender se essa pessoa tem autoconhecimento. Como que ela consegue lidar com os problemas, com as dificuldades, com os nãos que ela ouve. E falando sobre o segundo ponto, liderança, é importante você entender se essa pessoa conseguia contratar gente boa, se ela conseguia desenvolver pessoas júnior, se ela conseguia dar feedback, se ela demitia as pessoas que não iam bem.
Tudo isso é você realmente entender se ela consegue trazer a capacidade de liderança para dentro da sua empresa. E falando do terceiro tópico, que é a vontade de aprender, é o quanto essa pessoa está investindo em autoeducação. Ela está participando de cursos, ela está participando de eventos, ela está comprando mentorias, isso tudo te mostra se essa pessoa está buscando realmente se desenvolver como profissional. E por último, você precisa entender se você vai contratar uma pessoa que é júnior ou uma pessoa que é sênior. Basicamente, uma pessoa júnior ele vai ter o quê? Menos autonomia, menos habilidade e menos responsabilidade. Uma pessoa sênior é uma pessoa que já fez aquela tarefa em outro lugar. Então você vai trazer uma pessoa que ela já vai ter capacidade de transformar uma estratégia em ação. E tem uma tirinha que explica muito bem a diferença entre um júnior e um sênior. Cara, como que eu sei se eu sou júnior, pleno ou sênior? É simples. Se os outros ficam putos com o que você faz, você é júnior. Se ninguém fica puto, você é pleno. Agora, se é você quem fica puto com os outros fazem, aí você é sênior. Então, quanto mais júnior a pessoa for, mais você vai focar na tarefa. Então, você vai entrar no gerenciador de anúncios, clicar nesse botão, colocar essa verba, esses públicos e clicar no publicar. Quando a pessoa ela passa a ser um pouco mais sênior, você pode falar agora sobre o problema que você quer resolver e não a tarefa. Então você precisa subir as campanhas de captação de lead. Depois, com a maturidade da pessoa, você foca mais no resultado que você quer trazer. Então a gente precisa captar 100 mil leads qualificados a R$4 cada. Até que a pessoa chega no nível de senioridade que você vai dividir a estratégia e a pessoa vai definir o melhor caminho. Então o tráfego vai ser o caminho estratégico para a gente conseguir realmente dobrar a empresa. Quando a gente estava começando a empresa, a gente saiu de 10 pessoas para quase 40 pessoas em poucos meses. Isso fez com que a gente tivesse que contratar muita gente, muito rápido, sem saber como contratar. Isso fez com que a gente cometesse vários e vários erros durante esse processo de contratação. E o que eu quero trazer para vocês é que se você falha em planejar, você está planejando em falhar. Essa é uma frase do Benjamin Franklin e tem tudo a ver com contratação. E agora que você definiu na primeira lição quais são os objetivos que a pessoa tem na sua empresa e qual que é o plano de ação para você descobrir, você precisa se aprofundar no currículo daquela pessoa para entender se ela é a pessoa certa para sua empresa ou não. O primeiro ponto é entender que os atributos são mais importantes do que as habilidades. Eu prefiro contratar uma pessoa que tenha um comportamento, que seja alinhada, que tenha o perfil que eu estou buscando, do que uma pessoa que saiba fazer aquela habilidade, mas não esteja tão alinhada. Porque é muito mais difícil você mudar um comportamento do que ensinar uma nova habilidade. Então, para mim, é muito mais importante trazer uma pessoa que esteja alinhada no comportamento do que na habilidade efetivamente. E foi isso que fez com que eu trouxesse, por exemplo, o André, que é nosso gestor de tráfego. Ele não tinha as habilidades efetivamente, ele só tinha investido R$10 mil até então e não sabia fazer Google Ads, mas ele tinha o comportamento e as características interessantes para aquela função efetivamente. E hoje ele é muito melhor do que eu era quando eu o contratei. E uma coisa que eu considero muito importante é você pedir referências. Isso vai te dar segurança que essa pessoa não vai exagerar no processo seletivo, justamente porque você vai conversar com a pessoa que trabalhou com ela. Então, se você for falar com o chefe, você vai entender quais foram os feedbacks que essa pessoa recebia, como que ela se comportava com relação aos pares, se ela batia ou não as metas. Tudo isso vai te trazer um universo de informações que vai aumentar a sua segurança na hora de tomar a decisão se vale ou não trazer aquela pessoa para dentro da sua empresa. E se você vai contratar uma pessoa que vai ser gestora, é super importante você entender quem eles contrataram, quem já estava na empresa, quem foram as pessoas que eles trocaram e o porquê. E uma coisa que eu gosto de fazer é pedir para a pessoa ranquear os seus subordinados. Quem quer ser o melhor subordinado, quem quer ser o pior subordinado, por que essa pessoa não saiu, quais foram as pessoas que foram promovidas, quais foram os feedbacks que você dava. Tudo isso vai te trazer informações se essa pessoa certa para liderar uma área dentro da sua empresa. Algumas outras perguntas que eu gosto de fazer é entender por que algumas pessoas foram demitidas, quais foram as características que levaram você a contratar uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que ele foi ranqueado com uma nota C, por que ela ficou na sua empresa por 17 meses? Então entender o processo de decisão vai de novo tornar o seu processo de contratação muito mais seguro e vai aumentar a sua chance de sucesso. E o último ponto que eu presto bastante atenção no currículo é o quanto essa pessoa saiu de empregos, né? Então às vezes uma pessoa que passou por 12 empregos em 4 anos, eu já presto atenção. E é importante entender durante o processo seletivo o porquê essa pessoa saiu tantas vezes de tantos empregos diferentes. E antes de falar a terceira lição, eu já queria pedir para você se inscrever e deixar o like aqui nesse vídeo. Isso faz com que meu conteúdo de gestão e liderança chegue em mais pessoas. Se você começa suas entrevistas perguntando a mesma coisa, me conte um pouco sobre você, eu acredito que você está indo no caminho errado e que você pode se preparar de uma maneira melhor. Então na quarta lição, eu vou te mostrar como se preparar bem para um processo seletivo. O primeiro ponto é pegar exemplos de situação que podem indicar a performance futura
da pessoa que você está buscando. Então, quando eu vou contratar, por exemplo, um gestor de tráfego, algumas perguntas que eu acho que são importantes de você fazer. Primeiro, como que essa pessoa lida com imprevistos e atrasos? É super normal, no meio de um lançamento, naquele caos, chegar alguma coisa atrasada para um gestor de tráfego. Então a gente precisa entender como essa pessoa vai se comportar nas próximas vezes. Outra pergunta que eu gosto de fazer, no caso de um gestor de tráfego, é entender com essa pessoa como ela se comporta quando o resultado não está funcionando da maneira que ela gostaria. Então qual que é a questão da inteligência emocional, como é que ela lida, como é que ela tem a questão do comprometimento efetivamente com os resultados da campanha. Isso vai te mostrar ou te dar indícios de como que essa pessoa vai se comportar quando isso acontecer com você. E tem um processo que eu faço durante as entrevistas para aprofundar sobre se aquela pessoa é certa ou não, que é perguntar o qual, o como, me conte mais. O qual é o seguinte, você tem uma pessoa desmotivada no seu time. Qual situação você faz para mudar o comportamento dessa pessoa e melhorar seus resultados? E o como é você perguntar durante a entrevista como que a pessoa resolveu um problema específico. O me conte mais é você se aprofundar em uma situação específica. Então, por exemplo, a pessoa teve que demitir alguém que não estava performando bem. Me conte mais como é que foi esse processo, como é que o time lidou, como é que essa pessoa se comportou durante a entrevista de desligamento. Se você quiser saber quais são as 10 perguntas de entrevista que eu faço em quase todos os processos seletivos, clica aqui embaixo que eu vou deixar um PDF na descrição do vídeo e no primeiro comentário para você baixar e ver quais são essas 10 perguntas. Tem uma frase do Warren Buffett que eu gosto muito sobre seleção de pessoas. Quando você está buscando as pessoas para contratar, você precisa buscar por 3 características: integridade, inteligência e energia. Se ele não tem integridade, as outras 2 vão te matar. Quando eu comecei a fazer entrevistas junto com o Vinhas, meu sócio, quando elas terminavam, eu geralmente perguntava: e aí, você gostou dessa pessoa? E ele trazia vários e vários pontos que eu não tinha percebido que aquela pessoa tinha e que provavelmente seria um problema no futuro. Isso fez com que eu fosse entendendo com cada vez mais clareza quais que eram os sinais que eu não poderia deixar passar e quais que eram realmente importantes para uma boa entrevista. Então tem um ponto que eu recomendo muito que você faça nos seus processos seletivos, é sempre entrevistar em no mínimo 2 pessoas. Isso faz com que você consiga tirar os vieses que você vai ter com relação àquela pessoa. Às vezes aquela pessoa você conhece, às vezes aquela pessoa estudou no mesmo lugar que você. Isso faz com que você consiga diminuir a chance de um processo seletivo ser feito da maneira errada. Então, quando a gente fala do primeiro ponto do processo seletivo, que é você começar a se estruturar, a você se preparar, uma coisa que eu recomendo você fazer é montar o que a gente chama de scorecard, em que você vai colocar os objetivos que você quer que essa pessoa alcance e o plano de ação que você está buscando, além dos atributos que você está buscando. E aí você entender, depois de cada entrevista, como que essa pessoa se comportou contra cada um dos pontos. Dessa maneira, você garante que você está realmente entendendo se essa pessoa é a pessoa certa ou não para a vaga que você tem em aberto. E aí, falando um pouco sobre checar referências, eu acredito que não tem um juiz melhor do que uma pessoa que já trabalhou com quem você está buscando contratar. Uma pergunta que eu gosto de fazer quando eu estou buscando referências, ou seja, conversando com a pessoa que trabalhou com quem eu estou entrevistando, é entender como ele se comportava com relação àquela outra pessoa. Eles eram subordinados, um era chefe do outro, eles eram pares, então entender essa relação é importante. Outra pergunta que eu gosto de fazer é como essa pessoa se comportava com relação aos seus pares. Essa pessoa, ela performava melhor, igual ou pior que seus pares? Se você estivesse fazendo uma revisão da pessoa, dando um feedback anual, quais seriam as 2 oportunidades mais importantes para ela ou para ele melhorar no próximo ano? Como essa pessoa ela desempenhava com relação aos objetivos que ela tinha para atingir? Então, por exemplo, você está avaliando um vendedor. Esse vendedor, ele batia suas metas ou não batia? Ou ele batia a cada 50%, por exemplo. E o que essa pessoa contribuiu para o passado da empresa com relação à performance. Isso nos traz a 5ª lição, que não é exatamente relacionada ao processo seletivo, mas é pós-processo seletivo, que é o onboarding. Tem uma pesquisa que foi feita pela Glassdoor, que é uma empresa que ela faz avaliação de outras empresas, que ela mostra que empresas com alto nível de onboarding conseguem aumentar a produtividade das suas pessoas em até 70%. E uma coisa que eu gosto de fazer quando eu estou contratando gestores é não entregar diretamente os reportes diretos para essa pessoa liderar. Então é dar um tempo para essa pessoa entender um pouco como funciona essa organização, para depois ela começar a liderar essas pessoas, depois de entender como funcionam as engrenagens ali dentro. Em paralelo, é importante entender que a pessoa que está começando na empresa, ela precisa participar de treinamentos para entender como funciona a cultura, quais são os valores e quais são as normas da empresa. E quanto mais você vai dando responsabilidades para aquela pessoa, mais importante é você ter encontros o mais frequente possível. Pelo menos uma vez por semana nos primeiros meses. E nesses encontros é importante você entender se as atividades que você definiu que tem que acontecer nos primeiros meses ou nos primeiros 6 meses, por exemplo, estão realmente acontecendo e se os treinamentos que a pessoa precisa passar
estão também acontecendo. Um dos pontos mais importantes de um bom onboarding é justamente trazer clareza quais são os objetivos que a pessoa precisa atingir, por exemplo, nos primeiros meses. Então vamos trazer um exemplo que você está contratando um gerente financeiro. Então você precisa, por exemplo, substituir quem cuida do contas a pagar. Você precisa trazer, nesses primeiros meses, um novo plano de saúde para a empresa. Você precisa diminuir os recebíveis da empresa pela metade nos 3 primeiros meses. Isso mostra para a pessoa o que está sendo esperado dela e garante que você tem esse alinhamento do que ela precisa entregar para ir bem nesses primeiros meses. E uma atividade que eu acho que é super útil de você fazer quando você está trazendo uma nova pessoa é você escrever, pode ser digitalmente ou não, quais foram as premissas que você usou para contratar aquela pessoa, para você poder comparar nos próximos meses se essas premissas foram atingidas ou não. E principalmente nos primeiros 100 dias dessa pessoa, você deve olhar ativamente qualquer dado que vai confirmar ou rejeitar essas premissas que você teve. E onde você encontra boas pessoas para trazer para sua empresa? Um lugar que eu gosto de buscar é no LinkedIn. No LinkedIn você consegue inclusive filtrar pela posição da pessoa e em quais empresas ela trabalhou. Dessa maneira você consegue buscar pessoas que passaram ou que estão passando pelo mesmo problema que você tem hoje. A segunda opção que eu acho muito interessante é você fazer através de headhunters. Então, empresas especializadas em contratar para o seu nicho, para o seu setor especificamente. E o terceiro, e meu preferido, é você pedir indicação com quem você já trabalha. Dessa maneira, você consegue diminuir o risco dessa pessoa ser totalmente diferente do que você está buscando, justamente que você está trazendo uma informação de dentro, que é a pessoa que está indicando, o que vai aumentar muito sua chance de dar certo dentro da sua empresa. Inclusive, tem empresas que premiam seus funcionários quando eles conseguem indicar uma pessoa que realmente é contratada. Isso faz com que eles indiquem as boas pessoas que eles conhecem. Esse é o exato processo que eu faço para contratar, e modéstia à parte, com alto nível de sucesso. Mas tem algo que eu comecei a fazer recentemente em nossas contratações, que hoje são 100% remotas, que mudou o nosso jogo. Então, se você quiser entender sobre como eu faço a gestão de uma empresa de 8 dígitos 100% remoto, assiste esse vídeo aqui.